Olá, pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar, né, o nosso processo aqui da nossa consciência, né, pessoal? Enfrentamos muitas dificuldades, muitas coisas, tá? Ontem mesmo eu enfrentei que eu tive que ir para UPA, eu tava com um torcicólogo aqui, né, pessoal? Que estava incomodando, eu precisei tomar duas injeções nas minhas nádegas, tá? Mas melhorei, tá, pessoal? Oi, moço, por que que isso está acontecendo? É a frequência, né, pessoal? Tá acontecendo coisa na realidade aqui, tá? E acontecendo coisas aqui na onde eu moro, a minha casa, tá? No meu bairro. Então, essa frequência tudo, tá? A gente que é sensitivo, é médio, a gente sente, tá? E é por isso que a gente tem que ficar trabalhando a nosso campo, nossa energia para não dar isso, porque às vezes afeta nosso sono, aí às vezes a gente dorme de mau jeito, tá? E isso começa a reverberar no físico. Então, pessoal, ontem reverberou no meu físico, tá? Eu tive que ir procurar coisas físicas, tá? Remédios, né? Os médicos passar para que esse incômodo não ficasse, né? Então, porque reverberou no físico, uma coisa energética, tá? Fluências, tanto mundial como do seu bairro, da sua casa. Você vê que aqui é a minha casa, esse dia eu gravei o vídeo aí, vocês são prova. Estavam agitados por causa dessa energia, tá? E o pior é que aí estava afetando. Mesmo assim, eu consegui gravar os vídeos aqui para vocês, tá? Teve pessoas aqui do meu canal que sentiu a mesma coisa, pessoal. Torcicolo, né? Eu não sei porque o nome é torcer o colo, eu digo, é torcer o pescoço, né? Não torcer o colo. Meu Deus, que bobagem, né, pessoal? Mas foi isso que a médica falou. Disse, não, isso é um torcicolo aí. Tá? De colo? Tá no colo ou tá no pescoço? A torção, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Então, teve pessoas aqui do meu canal que sentiram, pessoal. Me comunicaram também que estava sentindo essa. Acordou de mau jeito, tal, e o pescoço a mesma coisa, tá? É isso, a influência, tá vendo como não é fácil? A gente que é médio, né, pessoal? Sensitivo, a gente que é um espiritualista, tá trabalhando com coisas espirituais. Então, o mundo espiritual não é fácil, tá, pessoal? Por isso que teve aqui um vídeo aqui que eu falei com vocês para vocês orarem, né? Não, às vezes, não só me ajudar em dinheiro, né? Em coisas assim. É preciso, porque a gente vive aqui. Mas também oração, meditação, mandar energia faz parte, tá, pessoal? Vocês aqui podem fazer isso, tá? Que vocês estão conectados. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque a gente precisa entrar numa frequência, né? Ontem eu saí, eu percebi muitas coisas, tá? Em um Uber, e aí percebi no outro muita diferença desse aí. E o negócio de tudo, né, pessoal? Essas pessoas têm lá no carro, o Senhor é meu pastor, tal, não sei o quê. É de um grupo, tá, pessoal? Mas às vezes, pessoal, não está andando de acordo, alinhado com as virtudes e valores da espiritualidade, pessoal. Eu acho que naquelas, esse Uber que eu peguei, ele nem conhece coisa de espiritualidade. Eu peguei um para ir, né? Ele agradeceu, tá, pessoal? A corrida deu R$ 19 aí,
dei R$ 20 a ele botou o dinheiro para cima, agradeceu a Deus. Então, uma pessoa que eu estava olhando assim não dava nada. Por quê? Porque não aparenta, né? Que é uma pessoa que é de algum grupo religioso. Por isso que eu estou falando. A pessoa, quando está na frequência, não interessa se ela é participante de um grupo ou não, tá, pessoal? E esse Uber demonstrou isso para mim. Eu digo, graças a Deus, está agradecendo. Eu digo, agradecendo a Deus, tal, não sei o quê. Ele falando, então, você vê que abençoei uma pessoa, né? Que estava precisando, estava, né? Aí foi trabalhar, dirigindo o carro dele, né? Para me levar, ele me levou, tá? Praticou uma coisa boa, me levou na UPA, tá? Entende? Então, demonstrou agradecimento, né? Por estar fazendo aquele trabalho e ganhando o dinheiro dele honestamente, né? Isso é importante, tá, pessoal? Igual o outro, tá? Murmurando, tá, pessoal? Que R$ 20 ele queria mais, tá? Então, são pessoas, tá? E pior que no carro dessa pessoa, tinha lá, senhor, meu pastor, tinha coisas religiosas, tá? Mas é isso, não está alinhado com os valores e a frequência. Um dos valores que a gente é a integridade, tá, pessoal? Porque a integridade tem a ver com a humildade e com a sinceridade com você mesmo. Por isso que eu chego aqui, pessoal, não falo coisa para enganar vocês, tá? Para tirar dinheiro de vocês, tal. Não faço isso. É por quê? Porque eu eu não preciso não, pessoal. Eu estou seguindo a frequência da espiritualidade. Você perguntar, irmão, você precisa? Preciso, irmão. Mas eu não vou enganar você, porque isso está na minha integridade, tá? Minha integridade. E a gente não pode deixar a gente se corromper por qualquer coisa, a nossa integridade. Porque senão a gente vai perder a conexão com a espiritualidade. E não é, você pode estar indo para a igreja, mas se você está agindo assim, você já perdeu a conexão com a espiritualidade já há muito tempo. Foi o que aconteceu com alguns líderes aí, tá? Não vou dizer de qual igreja. Eu acho que a maioria, algumas maiorias se perderam, tá? Poucos ainda aí continua com a sua integridade, tá, pessoal? São poucos, tá? Vou tomar aqui um chá, tá? Pra gente começar esse tema de hoje, né, pessoal? Que vai tocar em corações, tá, pessoal? Mas é preciso falar para a gente melhorar, tá, pessoal? Porque se a gente não melhorar aqui, então para que a gente tá aqui, pessoal? Você vai para domingo, vai para a igreja, vai para reunião qualquer aí, mas aí continua fazendo as coisas aí errado, enganando, no dia a dia tá agindo. O que é que adiantou isso? Entende, pessoal? Então, precisamos tomar consciência disso. Então, para a gente tomar consciência, eu vou falar sobre esse tópico de hoje. O que é a integridade espiritual? Então, o que é isso, pessoal? A gente vai saber, né? Aí ele fala, e por que temos que cultivar essas virtudes e valores? Porque, pessoal, a integridade espiritual passa por a gente cultivar essas virtudes e valores que estão aonde? Na alma. A conexão com a alma. Então, se você não anda nessa frequência, cultivando no seu dia a dia esses valores, você vai se desconectar da alma, da sua essência espiritual. Você pode até ir para um grupo, eu participo, irmão Samuel, já há 20 anos, 30 anos, você pode ir. Mas se você não cultiva esses valores no dia a dia, tá, pessoal?
A espiritualidade não está com você, pessoal. Por isso que eu me preservo aqui em muitas coisas, tá? Os valores éticos, tá? Não mentir para vocês, não enganar vocês. Por mais que eu preciso de dinheiro, porque tem muitos aí que se corromperam, líder, por causa disso, pessoal. Começaram a falar coisa, enganar pessoas. Então, foi por brejo a integridade espiritual dele. E o que aconteceu? Isso vai desconectar ele da espiritualidade dele, da alma divina, né? Da essência divina. Então, vai estar fora. Não tem conexão com Deus. Ah, mas eu vou, irmão Samuel, eu vou todo domingo, eu fico lá na igreja, eu vou participo de grupos espirituais. Pessoal, você não entendeu ainda o que é espiritualidade, tá? E eu preciso vir aqui porque para as pessoas entenderem isso, tá, pessoal? Porque o compromisso que a gente tem é com a gente mesmo, de a gente estar conectado nessa integridade, sabe? Observando esses valores, essas virtudes no dia a dia que está na nossa alma, tá, pessoal? Tanto o valor ético, né, não mentir, também como o moral também. Por isso que eu me preservo. Eu não posso sair aí bebendo ou pegando mulher. Eu não posso fazer isso, pessoal. Será que está tudo certo se eu fazer isso? Vocês aqui que são espiritual, será que isso é um comportamento de um pessoa espiritual, de um homem espiritual? Será, pessoal? Hoje a energia aqui em casa está até mais gostosa, tá? Saíram aí, minha mãe também e tal. Tá bem gostosa aqui de fazer. Então, é isso, tá, pessoal? A influência que eu falei no início lá, tá? Então, a gente precisa andar nessa integridade, pessoal. Eu tô aqui sendo sincero com você, falando a verdade, às vezes até que algumas pessoas isso pode trazer problema para mim em eu falar isso aqui. Porque as pessoas querem andar no erro, no que elas acreditam, elas não querem tomar consciência. Então, uma pessoa dessa pode vir até me atacar, pessoal. Entende? Você entende agora? Mas eu tenho que manter a minha integridade, a minha espiritualidade, porque senão eu perco a conexão, pessoal. Porque aí, perdendo, tá, pessoal? Tem que voltar com humildade, tá? Se humilhar mesmo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, tá? Tá escrito, é Deus que fala isso, tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder, pessoal, o que é a integridade espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Ele fala que a integridade espiritual é um conceito que se refere à harmonia e à coerência entre crenças, valores e ações de um indivíduo, especialmente no contexto da fé. Então, especialmente porque você tem que dar uma olhada especial no contexto que você vai conduzir a sua fé. Então, é você estar em harmonia, você está equilibrado, né? Harmonia significa equilíbrio. Coerência, então você tem coerência a crença que você está acreditando e você está praticando no dia a dia. Valores que você pega, tanto valores ético e moral, tá? Que você vai pegar, e as ações de um indivíduo. Então, ações que você. Como é que você está se comportando? Você vai para a igreja, diz que é uma pessoa de fé, mas chega no dia a dia, você está se enganando. Vai fazer coisas imoralmente também. Então, você não está com coerência, andando com coerência, de acordo com o que você. Então, você não está crendo. Entende, pessoal? Ele fala especialmente no contexto da fé. Ele fala, é a capacidade, então, é a capacidade da pessoa viver, né?
de viver em sintonia com seus princípios espirituais. Então, esses princípios espirituais é o princípio do espírito, da nossa essência divina. Então, a gente tem que viver isso. Então, o que tem lá na essência divina são princípios elevados, pessoal. Tá? Valores éticos elevados, morais. Então, é você viver de acordo com isso e agir de acordo com ele em toda a área da vida. Então, você vai ter que agir em toda a sua área da vida de acordo com esses princípios. A gente que é espiritual, a gente tem que olhar esses princípios, tá, pessoal? Qualquer decisão, negócio, você é um cara que tem negócio, você tem comércio, tá? Não se deixe levar por essas coisas. Nem tanto é chegar, rapaz, eu tenho um negócio aqui bom para você. Será que você é isso aí, tá? Mas vai ficar aqui entre a gente aí, divide. Então, fazendo mutreta, então, será que você vai, como uma pessoa que é espiritual, vai se deixar levar por isso? Entende, pessoal? A gente precisa usar a nossa fé, tá? É nesses momentos, tá? Para não tirar a nossa conexão. Até para você não ficar com sentimento de culpa, de coisas que fez, tá? Não é bom também entrar nessa vibração. Então, a tentação vem para todo mundo, tá, pessoal? Todo mundo aí pode ser tentado nisso aí, para você sair dessa frequência da integridade, ser uma pessoa íntegra. Isso que o inimigo quer corromper em você. E todo o sistema aqui, pessoal, é para levar a nossa consciência a se desconectar. Então, não andar nessa integridade. É por isso que tudo aqui é preparado, tudo tem mutreta, pessoal. Aonde você vai, tudo tem um jeitinho aí, né? Chama até de jeitinho brasileiro. Aonde você vai, tem essas coisas, pessoal. É porque já foi espalhado, as pessoas já vivem, vê isso aí, não mais como um mal para a vida dela. A pessoa já age naturalmente, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Até pessoas que eram do meio, para combater isso, do meio religioso, estão tudo tão bem misturado, praticando engano aí. Aí ele fala, a integridade espiritual não se limita a ter boas intenções, mas exige que as ações reflita a fé, os valores que se professa. Então, não é você só ter boas intenções. Ah, eu tenho boas intenções. Ah, tá certo. De boas intenções, o céu tá cheio, né? Como muitos falam. Mas você tem que agir de acordo com o seu comportamento aqui nessa área, refletindo a fé, os valores que você tem dentro, que você professa. Eu acredito nisso. Eu tenho a minha integridade, eu estou conectado com a minha espiritualidade. Será que você vai deixar se corromper? Muitos líderes religiosos da nossa realidade aqui, né? Se corromperam. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é uma verdade que está acontecendo agora, tá? Aí ele fala, envolve essa integridade espiritual, envolve a sinceridade consigo mesmo e com o outro, evitando a hipocrisia e a falsidade. Então, de hipócritas, né, veio a máscara. Então, você vai evitar a máscara e a falsidade, principalmente com o irmão, tá, pessoal? A gente tem que ser sincero. Então, por quê? Porque se envolve uma sinceridade consigo mesmo. Se você é sincero consigo mesmo, pessoal, você vai ser sincero com as outras pessoas. É o que Cristo falou, né? Você vai amar o próximo como a ti mesmo. Se você é uma pessoa que está andando com integridade, é sincero, você vai amar outra pessoa, você não vai enganar outra pessoa. Isso que é o amor que Cristo estava falando ali, pessoal. Você não vai criar uma máscara, fazer uma máscara aí para enganar as outras pessoas, você ter falsidade.
como está acontecendo no meio religioso em geral, tá, pessoal? Em geral. Porque não está tentando para essa integridade. E o que os seres espirituais, ele quer ver essa sua integridade. Você está falando de espiritualidade para ver se você está andando de acordo com a sua espiritualidade que você está crendo, pessoal. É isso que os seres estão olhando, tá? Ele não está olhando se você é de uma igreja tal, já tem tantos anos, ele não está olhando isso, pessoal, tá? Os seres não estão olhando. E Deus também não está olhando isso. Deus quer ver você com a integridade. É por isso que aconteceu lá com Jó, com essa história de Jó. Daqui a pouco a gente vai falar, tá? Ele fala a integridade espiritual, né? No contexto da espiritualidade, a integridade espiritual é vista como um reflexo da autenticidade da relação com Deus e a vivência dos princípios das Escrituras. Então, pessoal, ele está falando que no contexto da espiritualidade, em geral, né, pessoal, é vista como um reflexo da autenticidade, então, da verdade que você tem em relação com Deus. Então, a gente vai refletir a integridade espiritual aqui na realidade. Isso vai demonstrar que você tem um reflexo da verdade da relação com Deus, autenticidade, né? E a vivência dos princípios da. Então, e você vai se alinhar de acordo com a Escritura, com o que Cristo falou, com os apóstolos. Você vai se alinhando com essa frequência. É isso, tá, pessoal? Até pessoas que estão precisando se alinhar com essa frequência da integridade, tá, pessoal? Porque está faltando uma verdade no relacionamento com Deus. Quando você não tem autenticidade, isso demonstra que você está faltando um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, é um relacionamento aí falsificado, de participar de religião, de qualquer grupo aí, tá? Mas não segue os princípios das Escrituras, o que Cristo disse, o que os apóstolos disseram, não segue. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, prática como oração, meditação, estudo das Escrituras e participação em grupo de fé são importantes para cultivar e fortalecer essa integridade espiritual. Então, pessoal, as práticas, né, que a gente vem fazendo, tá? Se você não está fazendo, pô, tem que começar a fazer, tá, pessoal? Meditar, orar, estudar as escrituras. Então, a gente está aqui, eu estou preparando esse estudo, a gente estudando, para trazer consciência, gente. Então, você participar de um grupo desse de estudo, se vocês estão aqui participando aqui, são importantes para você cultivando e fortalecer essa sua integridade. Que você vai tomando consciência e você vai se alinhando com a sua essência espiritual. Aonde está os valores, as virtudes, os valores, né, elevados, tá, pessoal? Por isso que fortalece. Aí ele fala, a integridade espiritual se baseia na integridade pessoal. Então, a integridade espiritual se baseia na integridade pessoal. Ou seja, honestidade e retidão em toda a área da vida. Então, você vai andar com honestidade e retidão. Ser sincero ali em toda a área da sua vida. É isso que é espiritualidade, pessoal. Se você, por qualquer coisa que, eu vou ganhar bastante, você se corrompe, você sai da honestidade e da retidão que Deus quer que você tenha.
Aquele que é chamado para isso, pessoal. Tá? Se você não foi chamado, você tá é igual os outros estão tudo se corrompendo por causa disso. Até no meio religioso tem a corrupção. Entende? É isso que eu tô falando. O que é que você quer? Liga pra minha mãe. Eu tô gravando agora. Como é que eu vou ligar para sua mãe? Você ia parar e... Não, não. Vá, você vá. Olha bem, a minha neta. Ligar para a mãe. Tá, tô gravando. Então, precisa de honestidade, tá, pessoal? Retidão em toda a área da nossa vida. E foi o que aconteceu, né, com alguns líderes. Eu até, alguns líderes que eu conheci pessoalmente, tá, pessoal? Começaram até bem na espiritualidade, mas se perdeu. Dinheiro, fama, tá? É por isso que eu tô vendo aqui que tem pessoas novas aqui que estão se inscrevendo. O canal está crescendo, tá, pessoal? Então, por isso que, às vezes, energeticamente, há um peso aí espiritual, tá? Os espíritos estão começando a ficar preocupados com o que eu estou falando aqui, tá? Enquanto eu estava falando para dois gatos pingados, não tinha nada, tá? Mas como começa a aumentar, tá? Atingir consciência, as consciências começam a despertar. E não, o que o irmão Samuel falou, então, isso incomoda, tá? Então, vai usar aqui a minha para atrapalhar, vai. A energia do ambiente já está pesada, então começa a pesar, tá? Então, tudo isso, tá? Por causa disso. Mas o que é que a gente tem que fazer? Andar na nossa integridade, tá? Nem tanto aparece aqui de eu vou lhe oferecer tal, não sei quanto, vamos fazer isso, tal, não sei o quê. Não, não é assim, tá, pessoal? Você pode me oferecer aí US$ 1 milhão aí, tá? Se você contribuir isso segundo o seu coração no meu canal, tá tudo certo. Mas se você vem oferecendo por alguma intenção de eu querer fazer assim, não vai funcionar, tá? É melhor você ficar aí com seu dinheiro aí, dar a outra pessoa, tá? Porque eu não preciso desse tipo de dinheiro para querer manipular a pessoa, tá? Aqui não vai colar. Eu vou andar na minha integridade, tá? Isso que é importante para mim. Então, será que você vai ter fé, pessoal, para resistir isso? E pior que o dinheiro aqui pega todo mundo, tá? Dinheiro, tá? É outra energia do dinheiro, a energia do sexo também, tá? Já pensou? Eu com 1 milhão na conta aí, aí aparecer mulher, eu ia me casar, ia ter casa, ia fazer, né? Ia acontecer nessa realidade. Mas e a sua integridade? E a sua espiritualidade? Como é que ia ficar? É o que aconteceu com muitos aí, tá? Então, esse vídeo até serve para mim, tá batendo na, minha, na minha consciência, tá, pessoal? Mas é isso, a gente tem que entrar na verdadeira espiritualidade. Senão eu vou estar passando engano aqui para vocês, tá? Já tá cheio aí. Aí junta com eu para passar engano, o que é que vai acontecer das pessoas? Tá? Por isso que eu abri meu canal, tá? As pessoas estão aí na vibe dela, ninguém vai impedir, tá? Isso é com ele, é a espiritualidade dele. Então, o que é que a gente tem que fazer? A nossa parte aqui. Você faz a sua, eu faço a minha, pessoal. Vamos aumentando a fé para a gente resistir, para não tirar da nossa integridade espiritual, tá? Aí ele fala, uma pessoa íntegra espiritualmente pode servir de exemplo para os outros, influenciando com valores e ação. Então, é isso que a gente tem que ser. Ser um exemplo, tá, pessoal? Para outras pessoas. Quando você resiste aí a outra pessoa, nossa,
Nossa, o cara é de Deus mesmo, o cara, então, isso demonstra, tá? E pode até converter essa pessoa, né? Os seus valores, você não abre mão daqueles valores espirituais, não. Eu vou perder minha conexão. E nada de dinheiro desse, nada pode fazer eu perder minha conexão. Aí ele fala: na vida pessoal, ser íntegro significa agir com honestidade e coerência, mesmo quando ninguém está observando. Então, mesmo quando ninguém está observando, você tem que agir de acordo com o que você está crendo. Porque se você, ninguém está vendo aqui não, é só a gente aqui. O que é que você está fazendo, pessoal? Pelo amor de Deus. Aí vai haver desconexão. É quando vê você está desconectado da espiritualidade e não sabe. Mas por quê? Porque mesmo aí fazendo a muteta, ninguém está escondido, ninguém está observando. Ninguém está vendo, não. Aqui é. Quem disse que ninguém está? A espiritualidade, os espíritos ficam olhando, meu Deus. Tá? Isso aconteceu, tá? No sonho. Eu contei aqui o sonho, não foi que eu tive o sonho que o cidadão mandava passar o dinheiro para minha conta porque ele estava sem conta. E ele disse: eu vou abrir a conta ali, daqui a pouco eu volto. E eu estava lá, era um sonho lúcido. Eu estava pensando que era aquilo verdade, e eu estou esperando. A pessoa, ele passou o dinheiro alto, né? Na minha conta, aí eu esperando para eu passar, quando ele abrisse a conta, eu passar para a conta dele. Então, lá no mundo espiritual, e eu nem sabendo. A esperando, aí quando eles veio, foi um casal. Eles veem aí, você esperou mesmo, né? Oh, graças a Deus que tem pessoas assim, honesta. Aí quando ele foi falando isso, aí veio cair na consciência de que eu estava sendo testado no mundo espiritual. Aí quando veio, eu acordei. Eu voltei pro corpo, né? Eu, mas é isso, pessoal. Tanta gente é testado no mundo espiritual e aqui na realidade, para ver se você vai agir com honestidade, se você tem integridade. Então, a minha alma lá, eu estava inocente, eu estava esperando a pessoa, eu digo, não, tá tudo certo, eu espero aqui você abrir a conta, eu vou passar o Pix para sua conta, o dinheiro que você colocou. Era um casal. E eu fiquei esperando, pessoal. E eu nem sabia, eu estava agindo naturalmente. Então, uma pessoa que está com a integridade, pessoal, ela age naturalmente. Não é uma coisa forçada. Colocar máscara, ser falso com a outra pessoa, não é isso, tá? Então, isso fortalece a autoestima e a credibilidade, tornando a relação familiares, né? E de amizade mais saudável e genuína, então, verdadeira, né? Pessoas íntegras inspira respeito e serve de exemplo para aqueles que ao seu redor. Então, pessoas que estão agindo assim, pessoal, ela serve de exemplo para outra pessoa e ela passa respeito e confiança para as pessoas que para as pessoas não, ainda existe pessoas corretas que não agem, tá? Então, isso, pessoal, é demonstrado, tá? E é Deus que vai ser glorificado. É a espiritualidade. Entende, pessoal? Porque tem pessoas que, nossa, no meio aí que se diz, né, de Deus, né? Eu sou de Deus, tal. Mas, nossa, você tá vendo aí? Você viu o que aconteceu, os políticos que eram evangélicos o que fizeram lá, pessoal? Mas eles estão aí, respectivamente, cada um no seu grupo aí, e as pessoas estão achando isso aí normal que ele agir. Tá? Normal. Normal porque não tem essa integridade espiritual, que é uma autenticidade, né? Uma verdade da relação que você tem com Deus.
Mas eles falam que são de Deus, né? E a maioria do que era no meio aí político era pastores, né? Era pessoa líder de alguma igreja. Imagine, se ele faz isso lá, diante das outras, quanto mais na igreja. Entende? Você sabe de que eu estou falando, né? Eu não preciso dar nome, né? Que isso aí aconteceu nacionalmente, né? Todo mundo ficou sabendo da notícia, tá? Aí ele fala, a integridade espiritual é construída através do tempo, ao aplicarmos diligentemente o ensinamento de Deus na escolha que fazemos na vida. Então, quando você essa integridade vai ser construída ao longo do tempo, que através do ensinamento que você vai colocando isso na sua vida. Então começa você a entrar numa frequência da espiritualidade, tá? Queremos viver cada dia com uma pessoa, como uma pessoa santificada, que são controladas e guiadas pelo Espírito Santo. Então, você tem que deixar o Espírito. Por isso que a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala, aquele que não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Esse tal não pertence a ele. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, você não pertence. Uma pessoa que é guiada por ele, vai sempre, o Espírito vai impulsionar ele a ele colocar essas coisas na realidade. Por aí você tira, tá? Quem verdadeiramente é de Deus e quem não é, tá? E ele fala, então a palavra de Cristo estará em nossa mente. O amor de Cristo guiará nossas ações e o poder de Cristo guiará e direcionar como respondemos a cada situação que vemos em nossos caminhos. Então, se você tem a mente de Cristo, o amor de Cristo está guiando você, que é o Espírito de Cristo, né? As nossas ações e o poder de Cristo guiará. Ele vai direcionar para as situações que você está vivendo, né? Você vai agir de acordo com Cristo. Se você tem a mente, então, olha aí, por aí você tira. Será que essas pessoas têm a mente de Cristo? É para se colocar em pauta, tá? Você analisar, né? Seus líderes, suas pessoas que estão aí dizendo que é de Cristo, tá? Nós estaremos vivendo da nossa devoção vital a Deus no dia a dia da nossa vida pública. Então, é no dia a dia que você vai ver se aquela pessoa está conectada mesmo, sendo guiada por Cristo, pelo Espírito de Deus. É no dia a dia. Como é que ela vai se comportar, agir diante de cada situação que ela encontra no caminho. É aí que vai demonstrar, tá, pessoal? E eu estou vendo muitos religiosos, tá? Que não estão com o guia de Deus. Não estão conectados a Cristo, a Deus, a espiritualidade dela. Eu sinto muito, tá, pessoal? Como é que se diz? Estou falando isso aqui para que a gente tome consciência, pessoal. Porque espiritualidade é isso. É você começar a entrar nessa frequência, né? Essas virtudes estão na sua alma, pessoal. Um negócio que você não está colocando aqui nessa realidade é que Deixa pra carregar. como é que se diz? Como é que se diz? As pessoas não estão conectadas à espiritualidade. Então, por isso que Cristo disse, sem mim você não vai dar o fruto. Não vai. Não vai poder fazer nada. Então, não vai ter essas virtudes colocadas. E isso
Muitas pessoas nos seus grupos aí estão acontecendo isso, tá? Aí ele fala, finalmente devemos obedecer o que nós sabemos. Devemos responder o que Deus nos pede para fazer através da sua palavra, através do toque do Espírito Santo, da nossa consciência e pelo que simplesmente sabemos o que é correto. Então, o que chegou de correto a você, tá? Informações. Então, a sua consciência, ela vai dar conta disso. Então, se você sabe o que é fazer o correto e não faz, já está cometendo o pecado. É isso que a Bíblia fala, tá? Então, você sabe que uma coisa é correta, não fazer aquilo ali, enganar a pessoa, mas você está fazendo, você já está cometendo um pecado, você está fora da espiritualidade. Então, porque ele diz que a gente devemos obedecer o que nós sabemos, então, o que chegou à nossa consciência, através da sua palavra, através do toque do Espírito, então ele vai tocar, você vai mostrar as coisas certas, né? Se você tem o Espírito de Deus guiando você, tá? Porque muita gente não tem. Da nossa consciência, então, através da nossa, vai trazer, e pelo que simplesmente sabemos o que é correto. Então, o que é correto? Tem muitas pessoas que sabem o que é correto e não estão fazendo, pessoal. Você está cometendo pecado. Então, o que é correto, faça. Ah, isso. Faça o que é correto, não interessa a outra pessoa. Esse é um compromisso seu com a sua espiritualidade. O mal que as pessoas, mas aquela pessoa não. Então, você vai agir, vai errar aí espiritualmente, tá? Faça a sua parte. Não interessa a outra pessoa. O compromisso é com você. Você melhorar, né? Aí ele fala: o primeiro passo para cultivar a integridade espiritual é reconhecer que nem sempre somos honestos. Então, nem sempre a gente é honesto, pessoal. Tá? Você tem que reconhecer isso, que você precisa de ajuda de Deus, da espiritualidade, para a gente colocar essa virtude aqui. Porque o sistema aqui leva a gente a se corromper, pessoal. Tá? Muitos aí. Nossa, quantos que se dizem de que é da igreja de Deus, né? Os evangélicos, né? Eu andei muito aí, muitos se corrompendo pelas coisas. E ele achando aquilo tudo normal, pessoal. É uma pessoa que está dormindo. Você não despertou ainda. Está em um grupo religioso, mas não despertou a consciência. Né? Aí chega na igreja, canta lá, não sei o quê, mas quando sai, está fazendo coisas aí. Eu vi isso, tá, pessoal? Eu andei com pessoas assim, tá? Eu sinto muito em falar isso aqui, mas é a verdade, né? E se a gente não abrir, a gente já está desconectado da espiritualidade. Ele fala: nós somos honestos quando controlamos nossa ação para microgerenciar a reação do outro. Então, a gente quer demonstrar para o outro que a gente é bom. Então, na frente dos outros, a gente demonstra, tá? Então, a gente cria a máscara. Então, são esses que colocam a máscara. Mas não é assim. A gente tem que agir naturalmente, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. É isso que o apóstolo fala, né? Mas primeiro eu tenho que ter isso, um compromisso com Deus e comigo. Eu não vou ser honesto porque eu tenho que vou ter que demonstrar isso lá para o irmão Samuel, para dizer que eu sou honesto. Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Isso não é honestidade. O primeiro que você tem que ser honesto é com você, pessoal. É o primeiro trabalho da espiritualidade, é você, né? Não somos honestos quando temos uma agenda pessoal
que modifica a forma de apresentar. Temos uma divisão interna. Então, criamos essa divisão, tá? Você cria uma máscara, é o que está acontecendo com os religiosos, tá? Tem muitos aí com máscara, tá? E estão criando esse conflito dentro deles, tá? Muitos estão com conflito, não estão sendo sinceros com eles, estão fora, não pode se conectar à verdadeira espiritualidade. Então, cria essa divisão, porque ele quer demonstrar para a sociedade, para o grupo que ele é, né? Que às vezes ele é de um grupo, mas ele não está sendo sincero, verdadeiro. Tá entrando aí pela uma situação que vai ficar difícil para você, tá? Tomar um chá aqui, tá? Para não entrar em soluço, né, pessoal? Então, pessoal, aí o que é que ele fala? O que faríamos ou poderia fazer é prejudicando pela necessidade de controlar uma situação, o outro e a nós mesmos. Então, você tenta se controlar, mas não de uma forma natural. Você quer se controlar para demonstrar ao outro que você é uma pessoa de Deus, tá? Então, você quer controlar a situação. Então, uma pessoa que vive assim, querendo controlar tudo, ela está fora do controle. Então, traz ansiedade, tá? Porque quem quer entrar no controle traz uma ansiedade. Aí depois da ansiedade, quando ela cai, que ela vê que não controla nada, ela pode cair em uma depressão. É por isso, pessoal, que eu acho que eu conheço aqui pessoas que estão em grupo aí religioso, estão com ansiedade e depressão. É isso, porque né, a igreja ela fala que ela tem que demonstrar isso, mas não de uma forma natural, que ela tem que ser sincera com ela. Então, ela não se conecta com a verdadeira espiritualidade e quer demonstrar que ela é espiritual e que ela não é. Aí fica forçando uma barra que não pode. Então, cria estresse, né? Cria. Aí, quando entra nessa divisão, porque ela entra nessa divisão interna com ela mesma, ela pode cair aí em uma culpa e ela pode entrar em depressão. Por isso que não é bom, pessoal. Primeira pessoa que você tem que ser honesta é com você, tá? Veja mesmo se você está na conexão, tá? Seja verdadeira com você. Aí ele fala fragmentação, divisão. Então, acontece dentro de nós. Então, quando você entra assim, acontece essa fragmentação e divisão dentro de você. Porque você cria um personagem, coloca uma máscara religiosa que não é você, que não é da sua essência verdadeira. Você faz aquilo para enganar os outros. Aí na hora que os outros não estão, você está fazendo aí coisas aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas a gente precisa tomar consciência disso, tá? Pessoas do meu canal aqui vai ter que tomar consciência disso. Se os outros estão agindo aí, é problema deles, tá? É eles com a espiritualidade. Aí ele fala, estamos sem integridade. Então, a pessoa que está assim está sem a integridade espiritual, sem a conexão, sem verdadeiro. Porque quando você não é verdadeiro, você não pode se conectar com a verdade, porque Deus é o Deus da verdade. Você não pode se conectar a Cristo, que Cristo é a verdade. Você não pode, se não tem verdade em você. Você está fora da integridade espiritual quando você está agindo assim, pessoal. Não faça isso. Seja sincero com você, tá? Por isso que quando você sente o toque aqui, pessoas que estão se inscrevendo, ela está sendo sincera com ela. Então, quando você sentir o toque, se inscrever, querer ajudar meu canal, faça. Você disse, não, isso vai ser uma coisa correta, uma coisa boa.
Então faça isso, pessoal, porque talvez você estando aqui também e não fazendo bem, você já está cometendo um pecado, tá? E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero vocês sinceros na verdadeira sua espiritualidade, trabalhando com seriedade, para você se tornar uma pessoa no dia a dia. Então, o seu comportamento, as pessoas vão ver, nossa, nossa, tem uma frequência diferente, nossa. Foi o que eu, quando eu fui agora para a UPA, o cidadão sentiu, nossa, esse é diferente. A enfermeira até estava olhando para mim. Tá, pessoal? Por quê? Eu estava agindo naturalmente, eu não estava forçando nada. Eu estava sendo eu mesma, a frequência, né, da minha conexão com Deus. Estava agindo naturalmente, não é uma coisa, não é uma coisa, agora aqui eu vou demonstrar o comportamento do que eu sou crente. Não, pessoal. Isso aí cria até uma ansiedade, tá? Na pessoa. Aí ele fala, completemos a sabedoria interior. É que de outra forma fluiria organicamente dentro de nós. Então, é isso que a gente tem que fazer, se comprometer com a sabedoria interior. A conexão, que as coisas vai fluir naturalmente, né? Dentro de nós, a gente vai ter um comportamento dessas virtudes e valores éticos e morais, a gente vai colocar no dia a dia. Não é uma coisa forçada, tá? Por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque é uma coisa de consciência, tá? Aí ele fala, escolhemos apresentar uma alternativa reativa e egoísta. Então, quando a pessoa escolhe apresentar reativa e egoísta, muitas vezes manipuladora. Então, a pessoa começa a manipular as outras. E isso acontece com os líderes, tá, pessoal? Eles entram nessa alternativa egoísta, que é do ego, né? Que cria a máscara, uma máscara religiosa, né? E aí o que é que acontece? Ele começa a manipular as pessoas, principalmente aqueles que têm o dom da palavra, tá? Ele começa a falar bonito e começa a enganar a pessoa. E é assim que os falsos profetas estão agindo. Mas ele não tem a conexão verdadeira. Entende? Aí ele fala, quando reconhecemos que isso só pode acontecer na ausência de honestidade consigo mesmo. Então, isso só acontece porque você não está sendo honesto com você. Você tem que parar para pensar, não estou conectada à verdade. Eu estou agindo assim, não é de acordo com a verdade. Então, isso vai ser bom para dar um choque, para você voltar para a verdade. Né? Acontece que você não está na ausência de honestidade consigo mesmo. Pode começar a fazer algo a respeito. Então, começa a fazer algo a respeito. Quando você perceber, não é, isso não é, eu não estou de acordo. Vocês aí que são líderes, pregadores, estão me escutando aí, que eu sei que tem, tá? Veja se verdadeiramente vocês estão na conexão com Cristo, com Deus, com a sua espiritualidade. Você trabalhando a sua honestidade, pessoal. É isso que interessa, porque esse é um trabalho seu e da espiritualidade para você ir melhorando pessoalmente. Agora você não age assim, tá? Aí eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muito porque é isso que acontece quase a maioria das pessoas. Principalmente o religioso, porque o religioso, pessoal, ele coloca a máscara, né? Aí surge os falsos profetas aí. E isso aí o espírito aproveita, tá? Principalmente os arcontes aí, começa a manipular você usar para você desviar até outras pessoas do propósito espiritual dela. Além de você estar desviado, começa a desviar as outras pessoas.
Eu sinto muito, tá, pessoal? E por isso que a gente precisa tomar consciência disso. Aí ele fala, estar em integridade espiritual exige que estejamos profundamente conscientes. Então, você tem que estar desperto e responsável por nossas necessidades. Se não estiver ciente da nossa própria necessidade, não conseguiremos atendê-la a nossas carências e se refletir em nossas ações. Então você tem que estar consciente, eu tenho necessidade, mas eu preciso agir de acordo com o que a espiritualidade quer, vai suprir a minha necessidade. É isso que você tem que fazer. Estamos fragmentados e não alinhados com que nossa voz e a presença autêntica. Então você vai estar desalinhado não com essa voz. Você precisa ouvir essa voz, estar alinhado com essa voz interior e a presença, que é a intuição, né? Seguir ela vai mostrar o caminho como você deve fazer. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Estou seguindo a minha intuição. Então, eu preciso de algo, preciso, mas eu estou seguindo a voz da intuição, o que a espiritualidade quer, para não enganar ninguém, principalmente não enganar a mim mesmo. É a primeira coisa, tá? Entende, pessoal? Espero que você tenha entendido essa parte, porque agora vamos dar uma parada aqui, eu vou ali fazer uma merenda. E daqui a pouco eu vou voltar, tá, pessoal? Para a segunda parte, que eu vou trazer os versículos bíblicos também, tá? A gente vai continuar daqui, da presença autêntica, onde a gente parou. A gente vai continuar, tá? E a primeira parte está aí para vocês se deleitarem e assistirem, tá? Então, pessoal, até a segunda parte.